Fala galera, voltamos aqui para mais uma aulinha, nossa quarta aula, e dando sequência, naquele assunto da aula 3, da aula anterior, os povos antes dos europeus. Agora nós vamos chegar especificamente nas civilizações pré-colombianas. Por que nós falamos pré-colombianos? Pré de antes, colombiano relacionado a Colombo. Então, são as civilizações existentes na América antes da chegada de Colombo. Mais para frente nós vamos ver os pré-cabralinos. Quem são os pré-cabralinos? Os povos originais, os povos nativos, que estavam na região onde chegou o Cabral, ou seja, no que nós chamamos hoje de Brasil. Então, pré-colombianos é aqui nessa região, tá? México e parte da América Central, e vai pegar aqui também uma parte da América do Sul, onde a gente chama de Cordilheira dos Andes, tá certo? Na aula passada nós vimos muitos povos aqui, da região dos Estados Unidos. E agora a gente vem para os astecas, para os maias, e aí depois pegando aqui a civilização inca. Então, primeiras sociedades urbanas da América. Então, quando o europeu chega aqui, ele dá aquele susto. Como assim? Cidade de pedra, ruas, calçadas, água nas casas. Então, as civilizações pré-colombianas, elas já tinham toda uma estrutura urbana. Elas não eram só povos vivendo no meio do mato, vivendo nus, não, eles já tinham toda uma civilização. Grau de evolução. Então a gente sempre fala que o grau de evolução do ser humano, ele é diferente de região para região. O que faz o ser humano evoluir? A necessidade de sobreviver. Então, como nessa região dos Andes, essa região da Mesoamérica, a natureza não era tão abundante, tão grande como na parte aqui da América do Sul, na parte amazônica, eles tinham que criar formas. Então, essas civilizações elas tiveram que se desenvolver a partir do quê? Da produção agrícola, de criar animais, de estocar água. Então, eles já tiveram uma evolução maior. A diferença deles para os europeus é que eles ainda continuavam numa religião chamada pelos europeus de primitiva. Eles ainda cultuavam vários deuses, o europeu já era monoteísta. E eles tinham ainda a questão de sacrifícios. A coisa está ruim, vamos sacrificar alguém em prol do Deus, para o Deus mandar chuva ou mandar sol, de acordo com a necessidade deles. Tá? Então, essa região da Mesoamérica, atual Costa Rica, então eles já eram sedentários, já praticavam agricultura, já criavam animais e já tinham cidades. Já era uma sociedade complexa. Base alimentar deles: milho, feijão, batata, tomate, cacau e abóbora. Se liga aí, principalmente aqui, batata. A batata, ela é um alimento típico da Mesoamérica e da região dos Andes, tá? Depois é que chega para a Europa, e hoje a famosa é a batata inglesa, mas na verdade a batata ela era um produto dessa região. Cacau também, há relatos aí na historiografia que encontraram escritos da época que algumas civilizações da Mesoamérica já faziam chocolate. Os caras já gostavam de coisa boa. E durante esse processo de expansão vai ter conflito. Aquilo que a gente sempre fala. Tem um povo, chega outro. É óbvio que o que está quer tomar o território. O que está quer defender o seu território, o que está chegando quer tomar, e aí vai rolar o fight. Pode acontecer de numa mesma região ter uma civilização complexa, cheia de casas de pedra, ruas, e ter uma civilização complexa, porém não tão desenvolvida? Sim, era normal nessas regiões. Aqueles povos que viviam em nações menores viviam mais para dentro das florestas, então eles ainda conseguiam viver da natureza. Se eles conseguiam viver na natureza, eles não precisavam de toda aquela estrutura de pedra para sobreviver. Povos vizinhos ou conquistados, vindos de lugares distantes, absorviam muito dos conhecimentos e dos costumes dos povos mais antigos.
É aquela coisa, uma das primeiras civilizações aí são os Olmecas. Dos Olmecas vêm os astecas, os maias, vão se incorporando, vão aprendendo com os antigos, aí as nações vão se unindo, aí os nomes dos antigos vão sumindo e vão criando novas culturas e vão criando-se novas civilizações. Olha, isso aqui, uma escultura Olmeca. Então, primeiras das culturas agrícolas e sedentárias da Mesoamérica foram esses Olmecas. Então, já criaram grandes centros religiosos, eles já criaram todo um estado com um rei, com um sacerdote, tudo organizado. Então, base da alimentação, tecelagem e cerâmica, já construiu as suas roupas. Primeiros povos da Mesoamérica a construir pirâmides. Aí começa a entrar elementos que intrigam muito todos os arqueólogos, todos os historiadores, todos aqueles que estudam história. O que nos intriga? É a questão, sim, são elementos encontrados na América que são muito parecidos ou muito iguais a elementos encontrados do outro lado do oceano. Pirâmides. Onde nós encontramos diversas pirâmides? Lá no Egito. Então, aí você vem para cá, o mesmo sistema de a pirâmide ser a área religiosa, muitas pirâmides servirem de túmulo de reis. Então, é coisas assim que intrigam um pouco quando a gente estuda a história. Como povos tão distantes acabavam tendo hábitos muito parecidos. E uma população hierarquizada. Aí já tem a situação de classe. A elite, a sacerdotal, os comerciantes, os agricultores, os escravos, então cada um na sua classe social. Então já eram sociedades organizadas. Vestígios arqueológicos ainda não são suficientes para determinar o motivo do desaparecimento desse povo. Então a gente ainda não tem assim, uma ideia exata do que aconteceu com os Olmecas. Uma das teorias é de que pouco a pouco eles foram sendo dominados e não destruídos, é óbvio, e incorporados aos maias, aos astecas. E aí isso ainda é uma grande incógnita dentro da história. Grande pontinho de interrogação. Foram aperfeiçoados por povos como os Teotihuacans. Aí ao longo aí dessa aulinha a gente vai ter um monte de nome assim, muito fácil de falar, tá? Aqui, cidade de Teotihuacan. Notem a perfeição com que eles construíam pirâmides, a base das pedras muito retas, bem diferente das pirâmides egípcias. As pirâmides dos mesoamericanos, elas já eram mais modernas. E muitas tinham essas escadarias que as pessoas subiam, no alto delas praticavam os atos religiosos, os sacrifícios, a maioria dos sacrifícios humanos, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, pirâmide do Sol, eles já tinham essa questão, Deus Sol, Deus Lua. Então, todos os deuses dessas civilizações eram ligados a elementos da natureza também. Importante centro religioso foi a cidade de Teotihuacan. A gente vai sempre ter que falar devagar esses nomes, né? Proteção da cidade é organizada por meio de um exército. Então, eles já tinham aquelas pessoas que se destacavam, os mais fortes eram soldados, treinados, e o líder aqui, comandava tanto a questão política como religiosa. Muito parecido com os faraós. Aí depois dos faraós vai surgir os sacerdotes, mas eles não dão controle total aos sacerdotes. O sacerdote egípcio é só uma pessoa que os auxilia. Assim como os Olmecas, práticas culturais dessa influenciaram os povos, entre os quais os toltecas e os astecas. Vai ter uma questão assim, às vezes, ao decorrer da aula, vai parecer repetitivo. Por quê? Muitos hábitos dos Olmecas eram parecidos com os de Teotihuacan,
que eram parecidos com os teutecas, com os toltecas, astecas e assim vai. Então é um sistema cultural muito parecido. Por que muito parecido? Porque eles viviam muito próximos uns dos outros. Os maias. Essa civilização é a que mais intriga historiadores e arqueólogos até hoje. Por quê? Alguns historiadores dizem que essa civilização iniciou-se já depois aqui na era cristã. Mas existem achados arqueológicos que dizem que essa civilização começou no século XV a.C. Então, em 1500 a.C. já existia a civilização maia. O que é isso aqui? Isso é um jogo que eles tinham. Se vocês já viram aquele desenho do Eldorado, Em Busca do Eldorado, que eles jogam, isso aqui era tipo uma bola. Esse aro ficava pregado numa encosta, numa parede, numa rocha, e eles tinham que, com os pés ou com a cabeça, ir jogando a bola para os parceiros e lançar a bola para passar, que era uma mistura de futebol e basquete. Então, por que é muito intrigante essa questão maia? Quando os europeus chegaram aqui, só encontraram as ruínas maias. Poucas pessoas. Então, a civilização maia ela já não estava mais. Para onde foram essas pessoas? Porque se elas tivessem sido conquistadas ou incorporadas a outros povos, os povos estariam ali, teriam mudado um pouco o estilo cultural. Mas os maias não estavam. Pouca gente, pouca. Então, alguns arqueólogos, alguns historiadores partem da ideia de que crises de abastecimento, falta de comida e ataques, e eles foram desaparecendo. Mas tudo isso ainda é um grande ponto de interrogação, um dos maiores da história pré-colombiana. Então, muitas sociedades antigas ao longo dos séculos desapareceram ou foram absorvidas por invasores. A sociedade maia conseguiu sobreviver a crises internas e invasões. No início do século XVI, os espanhóis que chegaram à Mesoamérica tiveram de enfrentar a resistência desse povo. Então, aí já fica uma contradição ao que diz outros historiadores. Uns dizem que as grandes cidades maias já estavam desertas. Alguns partem de que os maias ainda enfrentaram os portugueses, mas não com toda a força que eles tinham no passado. Ó, essa aqui é uma cidade maia, né, de Tikal, situada na Guatemala, pirâmide mais alta em cerca de 50 metros de altura. Agora tu imaginou, os caras subiam aqui para praticar atos religiosos aqui em cima. Sacrifícios. Como eram feitos os sacrifícios maias? As pessoas eram pintadas de azul. Sabe-se disso porque se encontrou vários corpos e foram vendo resquícios dessa tinta azul no corpo desses corpos encontrados, tá? Esqueletos antigos, ressecados. Muitos conseguiam ficar ressecados pela questão do clima, lugar meio quente, né? Então a pele desidrata e fica tipo um corpo seco. Então subia aqui pintado de azul e lá em cima tinha todo um ritual, cortava-se a cabeça e arrancava o coração, aquilo em homenagem ao deus da chuva. Hoje os maias onde está Guatemala, Honduras e Belize. As cidades maias eram compostas de aldeias instaladas em torno de um centro de cerimônia formado por pirâmides e palácios. Olha só, pirâmides, para cá está aqui só ruínas, mas com certeza essa aqui é a região de moradia das elites. Aqui é a praça central da cerimônia, onde as pessoas vinham para ver o sacerdote aqui em cima, todo aquele cerimonial. E aí só ao redor estava o povão. Acontecimentos eram datados com um calendário muito preciso. O calendário maia até hoje intriga. Eles já tinham a precisão, principalmente na contagem do ano, que é um exemplo, né, do alfabeto maia. Então, através desses símbolos, eles escreviam. Então, os maias, como os astecas e as outras civilizações mesoamericanas, praticavam a escrita. Elementos culturais.
três elementos culturais importantes: a escrita, o cálculo matemático e o calendário de origem olmeca. A questão interessante dos cálculos matemáticos: eles já tinham a noção do zero e de que os números eram infinitos. A escrita registrada de forma completa, usando sinais, os significados desses sinais decifrados. Os pesquisadores da atualidade podem ler os textos maias. Demorou-se muito para conseguir decifrar, mas pouco a pouco os arqueólogos e os historiadores foram decifrando todo esse embaralhado da escrita maia. E o calendário maia? O ano já possuía 365 dias, divididos primeiro de uma forma bem diferente do nosso, né? Eles dividiam o ano em 20 meses de 18 dias, o que dava 360, sobrava 5. Mais ou menos como na cultura grego-romana, esses 5 dias, e egípcia também, esses 5 dias finais do ano, eles usavam para exaltar os deuses ou para pedir auxílio aos deuses. Se foi um ano bom, eles vão exaltar os deuses, fazer festa, rituais, até sacrifícios agradecendo. Se foi um ano ruim, vão fazer festas, rituais e sacrifícios pedindo um ano melhor. Então, no final do ano, bom ou ruim, tinha as festas religiosas. O ano astronômico chamado de Rabi, 365 dias. E havia o Tzolk'in, ano sagrado de 260 dias. Então, eles faziam ali, ao longo da sua cultura, em certo período, eles criavam um calendário só de 260 dias para homenagear deuses. Consideravam importante o ciclo de 52 Raabis, ou seja, 52 anos, que corresponde a exatos 73 Tzolk'ins. Então, esses ciclos é que confundiu muito os arqueólogos e historiadores, tanto que a teoria do fim do mundo de 2012 foi feita em cima de um calendário maia mal interpretado. Porque, na verdade, o maia ele acreditava o seguinte: acabava um ciclo, iniciava-se outros, e que no ciclo seguinte as coisas iriam acontecer muito parecidos ou até iguais ao do ciclo anterior. Então, quando terminava o ciclo de 52 Raabis, iniciava-se outro ciclo. Então, a cada 52 anos, iniciava-se um novo ciclo, onde aconteceria as coisas mais ou menos iguais ou iguais ao que tinha acontecido nos 52 anos anteriores. Então, essa era a teoria maia com relação aos ciclos, aos períodos históricos deles, de vida deles. Matemática, eles já tinham o conceito do número neutro zero, então eles já sabiam fazer os cálculos infinitos. E os ciclos, né? O tempo era cíclico. Após completar um período, os mesmos acontecimentos voltavam a acontecer. Então, essa questão da história, de como ela é cilíndrica, ela é reta, então isso intriga muito os historiadores até hoje. Então, as primeiras teorias é de que a história era uma linha reta. Nada voltava a acontecer. Tá? Aí, o que acontece? A partir de outros estudos, o historiador hoje ele parte da ideia de que a história é uma espiral. E de que algo que aconteceu há 100 anos atrás pode voltar a acontecer. Claro que não idêntica, mas parecida. E a prova de algumas coisas são o que vem acontecendo na nossa sociedade. Então, há praticamente 102 anos atrás, aconteceu uma pandemia causada por um vírus que causava uma gripe espanhola. E agora nós estamos vivendo uma pandemia causada pela evolução de um vírus que causa uma crise respiratória que parece sintomas de uma gripe, Covid-19. Então, essas coisas ao longo dos anos que os historiadores dizem que a história ela não se repete igualzinha, mas elementos históricos podem voltar a acontecer muito parecidos com o que já aconteceu. Por isso que eles dizem que é muito importante se estudar a história para ver o que aconteceu lá atrás, o que foi ruim, o que deu errado, para que se comece a acontecer novamente, a gente não permita, a gente apare aquela ação, aquele feito, para que não cause
novamente outro dano. Óbvio que numa doença não tem como. Uma doença surge e aí a gente tem que procurar remédios. Mas nós sabemos que estar na rua em 1918 foi uma das causas de que mais mataram as pessoas, de que durou 2 anos, já pensou uma pandemia que dura 2 anos? Então hoje em dia nós aprendemos um pouco com o que aconteceu em 1918 e aí nós sabemos que para evitar que isso dure 2 anos, nós temos que ficar em casa, baixar a contaminação para podermos voltar de boa para as ruas. Então, a gente aprende com o passado para que quando algo aconteça parecido, a gente saiba como agir, tá certo? Os toltecas e os astecas. Então, olha, isso aqui tudo é arte tolteca. Então, os toltecas eles são parecidos com os astecas. E muita gente diz que eles foram incorporados, outros dizem que não, que eles foram expulsos, mas é aquelas teorias históricas. Então, da região do México, fora um pouco dos limites da Mesoamérica, porque a região do México é uma região mais ligada ao norte, né? Então, os toltecas eles estão muito ali na região. Parte deles se acham resquícios deles nas regiões ali dos Estados Unidos, Arizona, aquela partezinha que nós estudamos na aula passada. E ao longo dos séculos, esses povos migraram em direção ao sul, atraídos por alimentos e riquezas acumulados por outras sociedades. Aí vai ter o choque, né, entre toltecas e os astecas. Tá? Então, por volta do século X, os toltecas que viviam na região da Mesoamérica vai com esse processo de expansão e domina Teotihuacan. Então, olha só, aí é uma civilização já sendo incorporada por outra. E outras áreas habitadas pelos maias. Olha, aí já começa a aparecer parte da história do sumiço de alguns maias. Os povos toltecas adotaram hábitos dos povos conquistados, principalmente o uso do calendário maia e a adoração dos mesmos deuses. Então, aí já vai sendo uma junção, que a gente chama de aculturação, quando um povo começa a viver e conhecer e praticar a cultura de outro povo. Muito comum hoje em dia, né? Nós somos muito aculturados, nós usamos muito da cultura de outros povos, principalmente a norte-americana. Ah, nós vamos comer, vamos lá no restaurante rápido, não, nós vamos num fast food, nós comemos hambúrguer. Então isso é um processo de aculturação. Fundaram a cidade de Tula, no Vale do México. Por volta do século XII, os toltecas passaram por conflitos internos e aí sofreram ataques dos povos externos, de povos de fora. O que são conflitos internos? A maioria desses conflitos internos é a briga pelo poder dentro da mesma sociedade. Então, eu sou de uma família da elite, mas é outra família da elite que está comandando, aí eu quero chegar a ser o rei, aí começa essa briga entre a elite, enfraquece o exército, porque o exército precisa de comando, aí ele não sabe a quem obedecer, fica dividido, e aí os povos que estão ao redor vê a chance de entrar e derrubar e assumir o poder. Esses fatores levaram à destruição do poderio tolteca e a população migrou dos principais centros urbanos, integrando-se a outros povos. Então, foram fugindo. Vamos usar outro exemplo atual, né? Foram se refugiando em outras cidades da Mesoamérica, principalmente na civilização asteca. Seguindo, então, o Império Azteca, né? Então aqui uma escultura asteca que representa um guerreiro, né? Note-se aqui que ele tem um capacete ou alguma coisa assim, que representa uma águia normal dos guerreiros desse período, que eles queriam, com isso, com essa simbologia, incorporar a força e a habilidade de alguns animais, né? O que tentavam deixá-los mais fortes, mais habilidosos. Então a águia, o jaguar, algumas serpentes, então isso era comum nessas civilizações. Então, por volta do século XIV, os mexicas, também conhecidos como astecas, migraram para o Vale do México, onde fundaram a cidade de Tenochtitlan, capital asteca. E aí eles veem nessa migração
expandindo e conquistando e incorporando outros povos. Era comum não destruir os povos, e sim anexar, para aumentar o tamanho do império e aumentar a força, ter mais soldados, ter mais camponeses, alguns que resistiam se tornavam escravos, então isso era uma prática normal. A questão escrava em todas essas três civilizações, mas mais comum nos maias, muitas vezes quando as crises estavam muito grandes na questão agrícola, não estava chovendo, estava muito seco, eles estavam num período de paz, mas eles saíam pelas florestas para encontrar outros povos menos desenvolvidos, atacavam, capturavam os guerreiros para levar para os templos para sacrificar em prol dos deuses. E quando não estava em período assim, digamos, ruim da agricultura, que eles não precisavam sacrificar, essas pessoas se tornavam escravas. Reuniram todo o saber militar acumulado pelos toltecas, criaram um exército poderoso comandado por um imperador. Então, nota-se aí que quem é o chefe do exército? O imperador. O grupo que liderava esse exército eram os guerreiros águias. Por que a importância dessa história da águia? A águia é um pássaro que voa alto e enxerga longe, né? Então, esses guerreiros, na crença deles, tinham essa habilidade de ver longe, de poder garantir o sucesso das batalhas de comando desse pelotão do exército. Usavam lanças e os guerreiros jaguar. O jaguar é força e habilidade, né? Um felino, sobe em árvores, tem muita força, ataca, implacável, um felino que mata, né? Uma espécie de espada de madeira com lâmina obsidiana, um tipo de vidro vulcânico. Então, uma pedra vulcânica que eles conseguiam fazer uma ponta. Então, volta aí, eles não tinham a questão do domínio de metal como o ferro. Eles tinham do ouro porque é uma liga mais mole, né? Então, o ouro, a prata, eles conseguiam, mas metais duros como o ferro, eles ainda não conheciam. As armas deles ainda eram meio rústicas. O vidro vulcânico chamado de macuarruite. Os guerreiros águias usavam um capacete em forma de águia. Então, aquele primeiro ali é o guerreiro águia. E os guerreiros jaguar, um crânio de jaguar coberto por pele de animal. Tá? Poderia ser um crânio real ou até esculpido, mas muitos desses capacetes dos guerreiros jaguar eram o crânio do jaguar mesmo que eles caçavam. Além desses grupos de elite, o que tinha o direito de participar das assembleias de nobres, nas quais se tornavam as decisões políticas, havia os soldados comuns, que faziam parte do povo, armados de madeiras mais simples, e os arqueiros. Então, esses que usavam os capacetes, as lanças já com uma ponta mais de vidro, mais coisa mais sofisticada, guerreiros comandantes da elite, que participavam não só das ações militares, né, do exército, como também das decisões políticas. E o resto do povo, soldados comuns, armados de madeira mais simples, tacapes, lanças, zarabatana, né, aquele trocinho que coloca uma pontinha aqui com veneno e sopra para matar as pessoas, e arqueiros. Então eles já tinham noção da flecha. Então, a questão dos arqueiros, da mesma forma que o europeu antigo, o egípcio, o romano já faziam utilização do arco e flecha, as civilizações daqui também. Isso é uma representação de como era Tenochtitlan. Olha só, bem organizada, pirâmide, o templo, aqui uma área ao redor de onde ficavam a nobreza, né, os palácios, aqui uma praça central. Geralmente essas praças tinham cultos religiosos, às vezes podiam acontecer feiras, porque a pessoa tinha dinheiro na época? Não, mas havia muito a questão da troca. Povos da região que tinham muito peixe iam para onde tinha caça, trocavam-se peixe com caça, milho, a batata, então havia muito essa troca. Então esse escambo era muito praticado ainda nessa região. E Tenochtitlan era essa cidade bem do lado do lago Texcoco, e ela era muito desenvolvida. Essa representação é muito próxima do que era a questão de ruas calçadas,
a água vinha dos reservatórios nos vales para cá, para a população usar aqui, a água potável, então tinha toda uma estrutura. Muitas cidades desse período aqui na América, segundo arqueólogos e historiadores, eram muito mais modernas do que grande parte das cidades europeias. A cidade de Tenochtitlan, construída sobre aterros de um grande lago, cortado por muitos canais. No início do século XVI, o Império Azteca estava no auge de seu poder. Pesquisadores estimam que a capital tinha cerca de 100 mil habitantes, então moravam-se 100 mil pessoas ali em Tenochtitlan. Uma das maiores metrópoles da região, com ruas amplas, praças, mercados, templos, tudo aquilo que nós vimos ali naquela imagem. Então, uma sociedade muito evoluída. Comércios, mercadores repletos de mercadorias vindas de todas as partes. Por quê? Eles usavam muito os rios, então eles navegavam em busca de outras mercadorias, tinham as trilhas dentro das florestas, então havia todo esse comércio, essa troca, usava-se os metais, também o ouro para fazer esse comércio. Não tinha essa valorização financeira que nós temos hoje, mas o ouro era muito usado para fazer adornos, principalmente em homenagem ao Deus Sol. Base da alimentação, milho. Também torrava e amassava sementes de cacau com água para fazer uma bebida grossa, origem do chocolate. E por serem leves e duráveis, terem grande valor econômico, sementes de cacau eram usadas como moeda. Olha, tá vendo? Então, aquilo que tinha muito numa região e não tinha na outra, ela era mais valorizada. Então, a semente do cacau, ela era usada para trocar por outros alimentos, porque com essa semente você podia descer o rio, pegar as trilhas e trocar por outros objetos. Então, servia mais ou menos como um dinheiro. Religião. Como todos os povos do período, os astecas também eram politeístas. Praticavam sacrifícios humanos, eles tinham muito essa adoração na questão do animal, dos elementos da natureza. A maioria das representações dos deuses tinham alguma ligação com o animal forte, com a questão espiritual. E sacrifícios comuns nas pirâmides. Então, as pirâmides subia-se lá e lá era o local de sacrifícios humanos. A maioria desses sacrificados eram guerreiros. Há relatos de arqueólogos e historiadores de que, em momentos de crise extrema, pessoas da própria sociedade se colocavam para serem sacrificados. E essa atitude era tida com eles como um ato divino, que essa pessoa que se deixava sacrificar em prol do resto do povo ocupava um lugar de destaque junto aos deuses. Então, quando o negócio estava muito ruim, que eles não tinham nem como capturar pessoas ou não estavam conseguindo, pessoas da própria sociedade se dispunham a ser sacrificados em prol da sociedade. E já cobravam impostos dos povos dominados. Então, como acontecia isso? Muito parecido com o egípcio. O egípcio, quando começa a dominar os nomos, eles fazem o seguinte: você continua aí, você produz, mas você traz o produto que você produz aí para pagar meu imposto. Quando eu precisar construir algo grande, você vai trabalhar lá. Então isso acontece muito parecido. Alguns formatos parecidos com o sistema medieval, a terra é do Estado e ele cede para os camponeses trabalhar, e os camponeses pegam parte da comida para si, para poder se alimentarem, e a parte maior eles entregam para o imperador. Certo? E os incas? Os incas, eles já é mais aqui perto da região sul, eles são os povos andinos. Os incas, eles eram muito bons na agricultura, viviam nas montanhas, né? Então eles aprenderam a cultivar nas encostas dos morros. E os incas tinham cidades separadas, como os astecas. Outra questão que eu esqueci ali de falar, essas civilizações, elas tinham outra coisa muito parecida com o grego. Algumas delas tinham cidades-estado, cidades independentes.
que era o caso dos astecas. Então, eu domino essa cidade, meu irmão domina outra cidade, todas pertencem ao Império Azteca, mas com administrações diferentes, que vai favorecer o europeu. O europeu vai chegar, vai fazer amizade com alguns desses imperadores de cidades-estados que têm vontade de derrubar o outro para assumir o comando de duas e ajudam o espanhol, e no final, quando o espanhol consegue dominar todas as cidades e estados, derrubam esses que traíram os seus. Então, os incas, na verdade o nome Inca, né, a gente trata muito da civilização, os incas, mas muito disso daí eles não eram assim um nome dado à civilização. Há muitos achados que remetem que Inca era o nome do imperador. E como eram cidades autônomas, também cidades-estados, ficou como os Incas, vários imperadores em vários lugares, e acabou ficando civilização Inca. Isso segundo alguns historiadores. Ficam na região do Peru e da Bolívia, organizada em estados com reis, nobreza, guerreiros e artesãos. Principalmente na região onde hoje está o Peru. Tá? São povos andinos, na Cordilheira dos Andes e norte da Bolívia. Marcado por um litoral desértico, situado ao lado das grandes altitudes da Cordilheira dos Andes, habitavam essa região chamada pelos pesquisadores de Andes Centrais, sistema de irrigação, controle de terras irrigadas. Então, como eles não têm muita terra fértil, o que eles vão ter que aprender? A irrigar. Então, eles vão aprender a trazer água de regiões distantes para irrigar as suas terras. Tá? Chavin, primeira cultura urbana dos Andes. Então, esses incas, esse grande império, vai começar com o povo Chavin. Surge por volta do século XIII, é conhecida como Chavin. Os Chavins cultivavam milho e já construíam edifícios de pedra. Os Mochica, sociedade urbana surgida ao norte do atual Peru. Construíram grandes pirâmides, desenvolveram refinadas técnicas de metalurgia, não apenas de ouro e cobre, mas também produziam ligas como o bronze, que é mais resistente que o cobre. Mas notem-se que são ligas ainda mais moles que o ferro. Por quê? Porque para se ter aquelas ligas mais duras, precisa de muito fogo. E essa região, eles teriam que usar muita madeira, coisas que eles não tinham tanto, e também não tinham carvão mineral, que foi que a Europa aprendeu a usar. Chimu, no século X, na mesma região, habitada pelos Mochicas, surge a sociedade Chimu. Capital do Chimu era Xanxan, uma impressionante cidade de adobe, tipo de tijolo de argila. Olha que nome bonito, né? Xanxan. Não tem como errar. Muito melhor do que Tecnotitlan. Já pensou? Oh, eu vou de Tecnotitlan para Xanxan. Teria abrigado no século XIII mais de 50 mil habitantes. Dali, reis governaram um extenso império. E aí chega nos Incas. Pelo século XV, o estado Chimu estava no auge quando foi conquistado pelo povo expansionista, os Incas. Então vejam que vai surgindo povos vão atacando, povos vão incorporando, povos vão aculturando os conquistados e vão se formando as grandes sociedades. Machu Picchu, cidade sagrada dos Incas. A questão mais interessante, mais intrigante de Machu Picchu quando os europeus chegaram aqui na América no século XVI, e todo o processo de expansão, todo o processo de colonização, século XVII, XVIII, XIX, em nenhum desses séculos, em nenhuma das expedições de conquista, encontraram Machu Picchu. Ela é a cidade perdida. Ela ficou escondida no meio dos Andes por séculos. Machu Picchu só foi encontrada na década de 20 do século XX. Então, por volta de 1920, é que
encontraram Machu Picchu. E o mais interessante, ela não é muito longe da cidade de Cusco, principal centro inca, que hoje é uma grande cidade peruana. Então, é muito interessante isso, a localização de Machu Picchu. Ela era tão entranhada nas montanhas que ela ficou lá, perdida por séculos. Hoje, dizem que cerca de 30% a 40% apenas do que tem lá é original. O restante foi reconstruído, mas reconstruído em cima do que era. Então ela foi refeita, mas foi refeita deixando-a muito parecida com o que era no passado. Algumas pessoas, também alguns historiadores, dizem que Machu Picchu ficou sumida por todo esse tempo porque ela não era apenas uma cidade, ela era como se fosse uma cidade de fazenda. Havia migração de pessoas para lá, as pessoas passavam um período, plantavam, colhiam, e aí tem aquele período de parada, né, na agricultura. Aí eles voltavam para as capitais. Então, há algumas teorias dizem que no período em que houve os ataques espanhóis, as pessoas estavam nesse período de parada na agricultura. Então, por isso que Machu Picchu ficou lá deserto e por isso que ninguém encontrou ela. Mas isso são só teorias. O povo Quichua vivia nos altiplanos andinos, no lago Titicaca, região pouco fértil. Então, nessas regiões pouco férteis, eles vão ter que aprender, né? Vão ter que aprender a lidar com a natureza para ter aquilo que possam sobreviver. Eles aprendem a desidratar batata. Até hoje eles usam essa técnica. Eles têm uma técnica que desidrata toda a batata e aí eles podem armazenar ela por meses. Eu já vi até um documentário sobre isso. Se vocês procurarem documentários na internet, vocês vão encontrar de como esse povo ainda realiza atividades muito parecidas com o que era realizado há 4, 5 séculos atrás. A partir de Cusco, criaram o maior império americano anterior à invasão europeia. Fontes disponíveis sobre a história inca narram que o fundador do império foi o rei Pachacuti, que no início do século XV venceu os Chancas, povo invasor que quase conquistou Cusco. Tá? O rei liderou os exércitos quichuás em guerras e conquistas contra os povos que habitavam os territórios ao norte de Cusco. Em recompensa às conquistas, a nobreza deu a Pachacuti o título Inca. Entendeu aí? Então o nome Inca foi dado a esse rei por ele ter vencido várias batalhas e por ele ter consolidado a civilização quichuá na região. Inca, que na linguagem dele, filho do sol. Então já elegeram ele como sendo o quê? Um ser divino. Ele não é um ser humano. Todas essas atitudes, todo esse poderio, toda essa força que ele teve uma influência de quê? Dos deuses, da natureza. Então ele veio com toda essa força, ele é um filho do sol, ele é um semideus. O rei Inca passou a ser considerado um deus, venerado por todos e com poderes ilimitados. Então, dentro da sociedade inca, o rei fazia tudo ao seu comando, do jeito que ele queria. Ninguém interferia. Os descendentes de Pachacuti prosseguiram as conquistas até o fim do século XV, conquistaram o reino Chimu. Àquela altura, o Império Inca já dominava uma enorme extensão do oeste da América do Sul, que se estendia do centro do atual Chile até a Colômbia. Religião Inca, olha, vamos ver qual é esse deus aqui, os Incas, para os Incas, é o Deus Sol. E essa estátua toda em ouro, como eu disse há pouco, o ouro era muito valorizado nessa questão religiosa. Então, como eles adoravam muito o sol, os deuses que representavam o sol eram feitos de ouro, para brilhar, para ter todo aquele efeito do sol. Como muitos povos, os incas adoravam o sol, acreditavam que cada ser vivo e cada atividade do planeta estava sob a responsabilidade de uma constelação.
As rochas eram consideradas ponte entre os mundos, dos seres humanos e o mundo dos deuses. Algumas rochas eram esculpidas e usadas como altares ao ar livre em meio às montanhas. Então, esses altares para se enaltecer os deuses, para sacrificar animais ou seres humanos, para que esse Deus fique feliz, para que esse Deus traga boas coisas para o povo. E era comum aos incas realizarem as oferendas. Eram compostas, sobretudo, de objetos de ouro e prata que simbolizavam a luz do sol e da lua. Podiam também ocorrer sacrifícios de animais. Já o sacrifício humano, embora existisse, era pouco praticado. Então, o Inca ele já tinha mais aquela história de oferecer objetos de ouro, oferecer animais. A questão do sacrifício humano já não era tão difundida dentro da civilização Inca, tá certo? Então, galerinha, isso aí foi um pouco, é bem pouco mesmo, porque se a gente for estudar a fundo, ainda tem muita coisa para se estudar desses povos, dos astecas, dos maias e dos incas. Isso é uma parte da história muito interessante, muito importante, porque faz com que a gente entenda principalmente o processo de evolução humana, como cada região do planeta, os povos evoluíram de uma forma, buscando sobreviver em regiões muito diferentes uma das outras. Mostra também como as civilizações muito distantes uma das outras, que nunca tiveram contatos, mas que praticavam elementos muito parecidos, principalmente coisas de religião, tá certo? Então a gente vai ficando aqui, aguardando aí, estamos, se Deus quiser, próximo de voltarmos para a escola, quem sabe aí, né? O pessoal já está sinalizando aí, o governo já está, basta agora nós, cidadãos, continuarmos fazendo a nossa parte, permanecer mais um pouquinho em casa, para baixar aí essa curva de contágio, para que a gente volte para a escola, para que a gente possa se ver lá pessoalmente, lá na sala de aula, que dar aula assim não é muito legal, é legal ver vocês assim na frente, né? Mais vocês falando, vocês debatendo, dando essa socialização que é muito importante para todos nós, tá certo? Então, meus amigos, galerinha aí, fiquem em casa, fiquem bem, fiquem com Deus, forte abraço.